Nós por lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Ora viva, sejam bem-vindos uma vez mais ao programa Nós por Lá. O Parvo, desenho político e liberdade de expressão, está em exposição aqui no átrio principal da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Fruto do acervo doado por Gerhard Seiber, junta na organização a plataforma Cafuca e a Manga Manga, com a coordenação de José Chambel, Augusto Nascimento e Magdalena Chambel. Tudo começou com um longo processo de organização de um arquivo que foi entregue por o investigador Gerhard Seibert. Em outubro do ano passado, em outubro de 2022, o Gerhard Seibert entregou uma parte do seu espólio dedicado a São Tomé e Príncipe, composto pelos jornais editados em São Tomé e Príncipe e também pelos recortes de imprensa de jornais portugueses com várias notícias relacionadas a São Tomé e Príncipe. Este espólio que chegou através do professor Gerhard Seibert, ele provém da coleção que o próprio Gerhard Seibert fez de jornais são-tomenses, mas também de recolhas de jornais, de recortes de imprensa, que durante muitos anos, com uma dedicação notável, o presidente da Câmara de São Tomé do tempo colonial, o João Paulo Teixeira, ele foi fazendo, depois ofereceu ao Gerhard, que agora recentemente nos ofereceu a nós. Nós, na verdade, só queremos isto para usar isto como instrumento de divulgação do conhecimento sobre São Tomé e Príncipe. E, portanto, futuramente, investigadores, estudantes, pessoas que queiram consultar a imprensa, que não possam ir a São Tomé para esse efeito, poderão ter aqui um acervo para consultar. Já agora, e se isto for, enfim, se isto for possível fazer, a este exemplo, eu queria usar este exemplo para convocar pessoas a fazer o mesmo, ou seja, muitos de nós poderão ter 3, 4, 5, 6 exemplares do Parvo, meia dúzia de exemplares do Correio da Semana e tal, que não têm utilidade para nós porque foram adquiridos ou em alguma circunstância particular, e desse ponto de vista mais vale congregá-los numa instituição que os preservará e que lhes dará a utilidade máxima que lhes pode dar, que é serem um instrumento de consulta e de conhecimento. O jornal Parvo foi um dos jornais que fazia parte deste espólio e é o jornal que chama a atenção pelo desenho que aparece no capa, pelos textos, pelo tom de alguns textos nas primeiras edições dos primeiros anos. Começamos a pensar particularmente no desenho, que é uma coisa que acho que vale a pena destacar, vale a pena mostrar às pessoas que em São Tomé e Príncipe, durante quase 25 anos, era publicado um jornal que tinha uma caricatura no capa, caricatura que acompanhava a situação política, a situação económica, a situação social das ilhas. O Parvo foi um órgão de comunicação bastante importante para São Tomé e Príncipe, por duas vertentes, uma pela vertente jornalística, informativa, e complementada por outra vertente que foi a artística. E a nós, plataforma Cafuca, é muito importante esta vertente artística,
porque achamos que os artistas devem estar engajados nas questões sociais, nas questões também políticas, porque todos nós fazemos políticas e devem estar atentos, e a arte acho que tem que cumprir esse papel, para quem estiver interessado, mas acho que todos nós artistas, devemos de estar atentos. O Parvo cumpriu esse papel, os desenhadores do Parvo cumpriram esse papel, estiveram ativos, desempenharam um papel importantíssimo, também na parte informativa como na parte artística. Este património deve ser preservado, deve ser mostrado para as gerações de agora, tanto dos artistas como as pessoas, os leitores os que se vão recordar, e os leitores os novos que podem ver esta exposição e podem pensar também que eles também podem fazer parte ativa como artistas, como leitores e como pessoas envolvidas e engajadas na sociedade, nas questões políticas. A ideia foi valorizar o trabalho dos criadores, dos artistas que durante anos fizeram os desenhos, que eu acho que evidentemente foram um chamariz para a leitura do Parvo, porque cada desenho encerra uma história, insinua um juízo, enfim, adianta uma interpretação daquilo que as pessoas vivem, ou seja, é evidente que os desenhos são sobre coisas que as pessoas que vivem em São Tomé sabem, ou imaginam que se passaram, ou ouviram contar, mas os desenhos conferem uma gratificação, até uma certa desforra, não é? Afinal, nós somos pequenos, mas os grandes padecem dos mesmos defeitos, dos mesmos vícios, dos mesmos pecados, assim posso dizer, que nós, enfim, que nós conhecemos como característicos de toda a humanidade. O jornal tem o título Parvo, mas o jornal não é parvo, não é de todo parvo. O jornal é informativo, é o jornal que acompanha a situação de São Tomé, portanto, achamos que é importante destacar este jornal, tanto pelas notícias, como já disse, pelos desenhos que foram realizados pelos 4 principais desenhadores, que a cada 2 semanas, em cada edição, tinham um tema para trabalhar e apresentavam a situação que foi escolhida para tema de capa e conseguiam preparar uma caricatura cativante que depois várias pessoas seguiam. Os desenhos tinham, de facto, uma função muito... Enfim, nós podemos imaginar várias, em última análise, até de acomodação após, digamos assim, um sentimento de censura por atos que veladamente eram criticados nos desenhos, ou até, enfim, quando os desenhos falam das dúvidas dos políticos, das opções difíceis, eu acho que é uma forma humana de também falar da ação dos políticos. Há muitas perspectivas para a análise dos desenhos que, como digo, foram um chamariz para a leitura do Parvo. Depois, o jornal é, na verdade, um jornal que durou muito tempo. Quer dizer, se nós considerarmos outras experiências jornalísticas em São Tomé, que até se poderiam considerar até mais nobres ou mais de acordo com aquilo que é considerado o ser um jornal de informação e de interpretação, a verdade é que o Parvo durou muito tempo. Eu não sou ingênuo, enfim, já não tenho idade para o ser, e suspeito que houve vários investimentos políticos no Parvo que evidentemente merecem também ser considerados. Mas independentemente de todas as circunstâncias a montante, eu acho que o esforço dos fundadores e o esforço do diretor, o Ambrósio Quaresma, são notáveis. Mostrar este exemplo aqui para os académicos, os cientistas, isto poderá, enfim, significar que no futuro poderá ressurgir a ideia deste tipo de jornal começar a surgir de novo em São Tomé e Príncipe? Eu acho que este jornal foi muito importante e uma publicação destas continua a ser muito importante, porque
Em São Tomé e Príncipe acho que faz falta um jornal editado em papel. É sempre importante ter um jornal que uma pessoa pode comprar, pode ler, pode acompanhar as notícias não só pelos portais digitais, não só pelas redes sociais, mas também um jornal editado em papel. E pela específica deste jornal, que é um bocadinho crítico, que observa muito a situação, que tem coragem de criticar as coisas, eu acho que é importante, porque isto demonstra a verdadeira democracia que existe num país, que é um país democrático, que é um país com liberdade de expressão, com imprensa que é livre, e acho que é o melhor exemplo exatamente da liberdade, da democracia e daquilo que as pessoas querem e conseguem transmitir através de texto, através de desenho. É importante, sim, acho que deveria voltar a existir um jornal destes em São Tomé. Acho que teria muitos leitores, de certeza. Em tese, um jornal destes faz sempre sentido. Agora, se quiser que eu responda honestamente, eu diria assim: não sei se atualmente existem condições políticas para um jornal destes. Se quer que lhe diga com toda a franqueza. Eu acho que para São Tomé e Príncipe um jornal destes faz muito bem. Não porque eu acredite não porque eu tenha de acreditar naquilo que ali é dito, mas porque aquilo que ali é dito e escrito tem uma função de acomodação e de recriação dos laços entre as pessoas que eu não sei se não é importante, sobretudo importante num ambiente de crispação política como aquele que se vive. Afinal de contas, algumas das pessoas que são retratadas como andando aos socos num dos desenhos, por exemplo, são os amigos, não é? Eu não sei se um jornal desta natureza, ou se a crítica, digamos assim, satírica, que nos faça rir a todos, que vivemos numa situação de privação e de privação, não faz algum sentido, e desse ponto de vista é uma pena que o jornal tenha desaparecido. Se eu tiver que conviver com as opiniões diversas, é certamente que eu serei mais tolerante, mais capaz, sem prejuízo de haver lugar e de dever ser cultivado a diferença. Do ponto de vista dos políticos visados, eu acho que é muito simples. Quem tem os cómodos do poder também tem que ter as agruras da circunstância de ser objeto de escrutínio público, evidentemente. E desse ponto de vista, a melhor forma de escrutínio público, no fim de contas, aquela que ainda assim ferirá menos, será aquela que nos fará rir. Como é que os alunos aqui da faculdade têm reagido a esta exposição? Então, desde o primeiro momento, nós tínhamos montado só uma ou duas placas destas e as pessoas começavam a parar e começavam a olhar assim para as coisas, uma ou duas, sim. E depois, quando colocamos as coisas todas, as pessoas que passavam começavam automaticamente a parar e a comentar, a olhar cada vez com mais atenção, e obviamente depois do lançamento, depois da inauguração da exposição, temos cada vez mais comentários. As pessoas ficaram muito curiosas, as pessoas obviamente que não sabiam, porque não existe um conhecimento profundo da imprensa santomense em Portugal. Portanto, mostrar uma coisa destas e mostrar esta caricatura, um desenho político de elevada qualidade, porque são desenhos de muita qualidade, chama a atenção. Portanto, todos ficam admirados e eu acho que haverá pessoas que ficaram interessadas em investigar com mais profundidade este jornal e também outros jornais, outros títulos, outras partes da imprensa ou de comunicação social em São Tomé e Príncipe. A organização pensa em levar isto para a comunidade, para que a comunidade possa ver e recordar estas revistas, este jornal O Parvo? Pronto, não querendo adiantar a coisas que ainda estão a ser pensadas e trabalhadas, temos tido um feedback muito positivo de toda a sociedade, são tomense e não só, porque nós estamos aqui na Faculdade de Letras, de facto não há uma grande representatividade nem de comunidades são tomense, nem africanas, mas isto não nos resumimos só apenas à comunidade são tomense, porque isto tem um interesse muito mais além da nossa própria comunidade.
mas de facto estamos a ter um feedback bastante positivo de muitas pessoas. Estamos a pensar de facto fazer com que não fique só aqui, que vá às comunidades, que vá a outras instituições académicas. Isso está em marcha. A exposição foi montada já com o ano letivo a chegar ao fim e tal, mas ela vai ser a gente vamos tentar voltar a montá-la em período letivo. A exposição O Parvo, Desenho Político e Liberdade de Expressão em São Tomé e Príncipe reúne caricaturas de artistas como Armindo Machado, Cagildo Pina, Isaac Patrício e Litos Silva, que na época assinava como António Cego. Ocorreu-me esse nome porque, de facto, era alguém que devia ver e não se deixar ser visto, não é? Era alguém que não via nada, mas via tudo. Portanto, eu tentava ver para poder relatar. Portanto, vamos lá ver, o pseudónimo, o que está latente neste nome é, de facto, alguém que tivesse um olhar de fora de toda a sociedade e que pudesse ser abrangente. Mas isto era, digamos, numa perspectiva do medo de alguma coisa que pudesse vir a acontecer, ou a forma que tu escolheste ideal para que as pessoas não soubessem quem era o António Cego? Honestamente, mas muito honestamente, na altura eu não tinha medo nenhum. Era um jovem com 20 e poucos anos, eu poderia dizer que era um arrivista, mas todos os meus antecessores de outras esferas geográficas tiveram pseudónimos, portanto era peculiar eu ter também um, portanto daí ter arranjado o António Cego. As caricaturas que o Jornal Parvo nos apresentava, como é que eram pensadas? É assim, elas eram pensadas, como já tinha dito, em função do que ocorria na sociedade, em função dos gritos mudos, não é? Os ditos gritos mudos que o povo ia dando. Eu, quando estava num café, ou bebendo uma cerveja, ou quando passeava pela Marginal, ou quando ia ao mercado, Feira do Ponto, ouvia o clamor das pessoas. As caricaturas ilustravam os textos que eram redigidos, não é? Pelos jornalistas, nomeadamente o Ambrósio Quaresma. Sim, claro que havia uma certa conversa, não é? Uma auscultação conjunta da própria situação vigente e depois as caricaturas eram produzidas. Eu fui contatado com o diretor de Jornal Parvo e conheceu um bocado o meu dom de desenhar. Então, como teve os outros que estavam lá, já veio a desenhar só para jornal, mas depois, quando já não conseguiu ver aquelas pessoas mais, aquela pessoa viajou, separou, então estava à procura da pessoa, então tentou de dizer que eu posso tentar fazer um desenho assim para apresentar, para ver se vai gostar ou não. Tiveste uma primeira experiência que resultou? Sim. E qual foi essa primeira experiência? Foi essa, quer dizer, desenhar. E não estou a ver mais. Ainda te recordas do primeiro desenho, da primeira caricatura que fizeste no Jornal O Parvo? Eu recordo, mas foi Fradique. Foi o momento que Fradique estava no poder. Fala-nos de uma dessas caricaturas que mais te inspirou. Para ser sincero, elas são muitas e nesta exposição eu pude rever algumas caricaturas que já não via há mais de 20 anos, portanto é difícil de facto centrar-me numa caricatura, mas há uma em particular que está ali a figura do já falecido Carlos Graça, em que ele está como se fosse Júlio César e ao lado dele também estão mais dois protagonistas intervenientes da política na altura. Portanto, eu ao rever essa caricatura deu-me alguma nostalgia, como é que eu ia dizer, foi a que mais me aproximou propriamente, pude rever o trabalho que eu fazia outrora. Portanto, é como se eu me estivesse a redescobrir, como se eu me estivesse a rever na altura em que produzia estas caricaturas. E como é que se sente hoje, sabendo de antemão que já não existe a revista ou o jornal O Parvo?
Tenho pena. Tenho pena porque, de facto, São Tomé e Príncipe foi precursor nesse género de jornalismo. Algo pensado pelo Ambrósio Quaresma e entre outros que foram os fundadores e depois em certa medida também apoiado e retratado por nós desenhadores, não é? Portanto foi algo desafiante, algo inovador que acredito que ainda faça falta, não é? Para ser uma espécie de braço crítico daquilo que se vai passando na nossa sociedade. Eu sinto um pouco triste, né? Porque é um jornal que já veio muitos anos. Nesse momento também estamos precisando agora também nesses momentos que agora está tudo acabado. Mas eu quero que um dia ainda volta ainda continuar para frente. Se hoje o Ambrósio Quaresma, ou seja lá quem for, te contactasse para participar na edição de um jornal deste género, estarias disponível? Sim, dou minha contribuição. Em 2023 surge aí uma caricatura, já sem o jornal O Parvo no ativo, surge aí uma caricatura que retrata algo atual. O que é isto? De facto, retrata o panorama atual que se vive em São Tomé e Príncipe. Não obstante eu viver na diáspora, mas vou acompanhando sempre que posso a atualidade do país que me viu nascer. E de facto, retrata uma certa situação conturbada, uma certa névoa que ainda paira sobre o nosso querido São Tomé e Príncipe, mas eu deixo aos mais críticos que possam ver e tirar e fazer as suas ilações. A exposição O Parvo, Desenho Político e Liberdade de Expressão em São Tomé e Príncipe trata-se de uma mostra de caricaturas publicadas ao longo dos 25 anos da edição deste emblemático jornal são tomense, fundado por Ambrósio Quaresma, Adelino Lucas e Armindo Cardoso. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS.